Bom dia, sétimo ano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver quem é que está aqui hoje.
Bom dia, professora. Bom dia. Quem é que está aí com o computador nomeado em Windows? Oi, tia. Ei, Gustavo, bom dia. Bom dia. Quem é a pessoa que está aí nomeada por Windows? Eu acho que é o Ítalo, porque na aula de geografia, a mãe dele falou que tinha que assistir uma live e ele entrou pelo computador. Aí eu acho que é Ítalo. Ítalo? Eu acho que é. Ou pode ser Danilo também, que sempre tá trocando no Windows. Não sei. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Falta mais uns minutinhos, vou esperar para começar. Começar matéria nova hoje. Isso aí. Pessoal, pode deixar vocês abertos. Cheguei. Bom dia. Lá na página 9, tá? Do livro didático, volume 3. Eu adoro essa matéria, adoro sintaxe. É agora que o negócio começa a ficar bom. Ô, tia, nas últimas aulas você corrigiu essa atividade que teve, não foi? Corrigi tudinho. Beleza. Corrigi até a questão 13. Vamos lá, acho que seu microfone tá ligado. Deixa eu cantar. Adoro a pessoa bem-humorada de manhã cedo, em plena segunda-feira, então. Bom dia, tia. Então vai. Ítalo. Ó, ô, Juliana, o que tu quer de mim? Oxe. Ai, gente, só vocês mesmo. Mais um minutinho eu começo. Daqui a pouco chega Enzo. Bom dia, professora. Chegou. Moça, sai da sua casa. Você é muito. Os cantores. Ah, essa música é massa, A música é muito mata, velho. Ei, meus amores, bom Tem que ouvir dia. a remixada bem forte. Vou fazer render, então, hoje, tá, galera? Porque esse conteúdo é um conteúdo novo para vocês. Eu acredito que vocês vão tirar de letra, tá? Porém, eu quero fazer render para a gente conseguir terminar alguns exercícios referentes a este mesmo conteúdo, tá? Para poder a gente ficar delongando demais. Então, pessoal, isso daqui eu sempre chamo de iniciação à sintaxe, tá? A verdadeira sintaxe. Alguns gramáticos... Qual é a página? Página 9 do livro didático. Demorou. Tá? E aí, pessoal, alguns gramáticos consideram o início da sintaxe a partir do momento que você começa a estudar frase verbal e frase nominal. De certa maneira, tá? Mas você só entende a sintaxe de fato quando nós começamos a estudar sujeito e predicado. Então, o que acontece? Até então, até o momento, vocês estudaram cada palavra
na sua respectiva classificação. Então, é como se você estivesse lá uma cômoda, né, com várias gavetinhas diferentes, e dentro de cada gaveta, vocês colocassem guardadas as classificações das palavras. Então, a primeira gaveta é a gaveta do substantivo, a segunda gaveta é a gaveta do adjetivo, a terceira dos artigos. Então, vocês não estudam as classificações, né, a classe gramatical, tudo junto ao mesmo tempo. Vocês estudam por etapas. Vocês começam pelo substantivo, depois vocês vão para os adjetivos, depois para os artigos e os numerais, e assim por diante, até formar as 10 classes gramaticais que existem na língua portuguesa. Então, durante todo o sexto ano, o que vocês fazem é isso, estudar cada classe de palavra. Quando nós chegamos aqui... Então, isso no sexto ano. Quando vocês chegam no sétimo ano, vocês deixam de estudar a classe gramatical, tá? Vocês param de estudar cada palavra guardada em uma gaveta especificamente e passam a estudar todas essas palavras como um todo, tá? Então, esse é o momento que vocês começam a estudar a relação de uma palavra com a outra, tá? Como que o sujeito se relaciona com o adjetivo, como que o substantivo, o adjetivo se relaciona com o verbo, e se relaciona com os artigos, se relaciona com os numerais, com os advérbios e assim por diante, tá? Então, agora, a gente esquece que existem classe gramatical e a gente passa a estudar o sentido dessas palavras, o relacionamento dessas palavras umas com as outras, tá? E aí nós temos o que nós chamamos de termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Para que eu tenha uma oração, eu preciso ter uma frase com verbo. Eu preciso ter uma expressão, seja oral ou escrita, em que ali, naquela expressão, eu tenha um verbo. Quando isso acontece, eu tenho uma oração. Então, vocês vão estudar tudo que vocês verão daqui para frente, está em cima de orações, tá? E para que eu forme uma frase verbal, para que eu forme uma oração, é importante que eu reconheça quem é o sujeito e quem é o predicado dessa oração, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é o sujeito? O sujeito é o ser, é a coisa sobre a qual eu falo, sobre quem eu falo, sobre o que eu falo dentro de uma frase verbal, tá? O predicado é o que eu falo sobre o sujeito. Então, se eu digo que Maria comprou muitas bolsas, eu estou querendo dizer que eu estou falando a respeito de Maria. Então, Maria é o meu sujeito, eu estou falando dela, da Maria. Ela comprou muitas bolsas, tá? Então, o fato de eu falar sobre o que ela fez, né? Aí sim eu tenho predicado. Então, sujeito, sobre quem eu falo ou sobre o que eu falo. Predicado é aquilo que eu digo a respeito do sujeito, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Olha bem. A internet vicia. Então, eu tenho a internet, que é o meu sujeito, que é sobre o que eu estou falando, tá? E aí, vicia é o que eu falo a respeito da internet, tá? Pessoal, eu não tenho como ter termos essenciais da oração se eu não tiver um sujeito e não tiver um predicado, tá? Se isso não existir, então esquece. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Então, eu estou falando sobre quem? Sobre a minha mãe, tá? O que eu estou falando a respeito dela? Eu estou dizendo que ela foi à feira na quarta-feira, certo? E aí, galera, foi à feira nesta quarta-feira é o predicado. É aquilo que eu falo a respeito do meu sujeito, aí nesse caso que é minha mãe. Outro exemplo, minha colega e eu chegamos atrasadas. Então, chegamos atrasadas é o que eu falo a respeito do sujeito que é minha colega e eu. Não tem erro.
tá? Professora, como que eu faço para identificar o sujeito? Pergunte para o verbo. A internet vicia. O que que vicia? A internet. Perguntou para o verbo, automaticamente o verbo vai te responder quem é o sujeito. Identificou o sujeito? Todo o restante é predicado. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Quem que foi à feira nesta quarta-feira? A minha mãe. Então, minha mãe é o sujeito. Todo o restante da oração vem a ser o nosso predicado. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Quem chegou atrasada? Minha colega e eu. Então, minha colega e eu é o nosso sujeito. Chegamos atrasadas é o nosso predicado. Não tem como errar. É muito simples, tá? Cadê? Eu coloquei aqui para vocês a função sintática do sujeito e do predicado. Por quê? Porque quando se fala em função sintática, parece que eu estou querendo arrancar as tripas do guri, porque ele nunca sabe, tá? Eu tenho um aluno de ensino médio, você pergunta para ele a função sintática do verbo, do predicado, ele não sabe. Ele não sabe. Por quê? Porque parece que é omitido ao longo da vida escolar essa expressão para ele. Função sintática. Qual é a função de sentido naquela oração, tá? Qual é a função? Qual é a relação de sentido? E vocês vão precisar disso por quê? Porque a partir de agora, vocês vão estudar sintaxe até vocês terminarem o ensino médio, tá? Então, 8º ano é isso daí do início ao fim. Os alunos do 8º ano não respiram, é só função sintática. 9º ano, a mesma coisa. 1ª, 2ª, 3ª série do ensino médio, então, não preciso nem dizer, né? É só isso. Tá, Tia, você tá me colocando medo. Não, eu tô sendo realista, que é para vocês aprenderem o básico. Porque se vocês aprenderem esse básico, vocês nunca terão problema. O que que acontece? O aluno não aprende o básico, aí o professor tem que repetir o básico no 8º, no 9º, aí não dá, gente. E tem professor que não vai fazer esse trabalho, tem professor que não vai querer repetir, não vai querer fazer essa intervenção, não vai querer fazer essa revisão com vocês, porque eu conheço professor, principalmente de língua portuguesa, que é desse jeito. Não vou revisar isso não, vocês vão se virar para aprender sozinhos. Entendeu? Traduzindo, é ruim. É ruim, é mal, né? Então, isso acontece. Por isso que eu Só preciso que que você é vocês... boazinha, né, professora? Não. Eu só Não é acho boazinha, não? que às vezes a gente tem que voltar, né? Não tem jeito. A gente tem que fazer o caminho de volta às vezes, tá? Mas tem gente que não gosta dessa Pode crer. prática, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Quando se fala em função sintática, é a função de sentido, tá, pessoal? Lembra sempre disso. Qual é a função de sentido? Olha, predicado, função sintática desempenhada pelo grupo verbal. Pessoal, onde tem predicado, tem verbo. Se não tem verbo, não tem predicado. Predicado anda abraçado com o verbo, tá? 2 carros chocaram. 2 carros bateram um no outro, né? 2 carros chocaram. Então, de cara, eu já sei quem foi que chocou. Quem foi que se chocou aí? 2 carros. Eu já sei quem é o meu sujeito. Então, chocaram é o verbo, tá? E esse verbo passa a ser o meu predicado. O rapaz... Alguém quer perguntar alguma coisa? Igor? Igor? César, meu filho, que é isso, gente? Posso fazer uma pergunta, tio? Pode? Pode vir o predicado primeiro e depois o sujeito? Sim, pode. Tá bom? Isso vai acontecer. Nós vamos passar por essa fase aí. O sujeito, às vezes, está no meio da oração, tá, pessoal? Por isso que, quando eu ensino para um aluno identificar quem é o sujeito, eu sugiro sempre ele ir primeiro ao verbo. Ele identificou o verbo, perguntou para o verbo o que está acontecendo, ele já vai identificar o sujeito, independente se o sujeito está no final, se o sujeito está no meio da oração, se ele está no início, não importa onde ele esteja, o aluno vai identificar o sujeito. E aí, todo o restante passa a ser o nosso predicado. Tem predicado que começa
Aí no meio tem o sujeito e depois termina com o predicado. É assim, tá, gente? É um balaio de gato, tá? Eu não vou começar pelo balaio de gato, não. Vou começar pela ordem direta da oração, que é sujeito e predicado. Quando eu perceber que vocês já dominaram essa parte, aí a gente passa, tá? Para a forma um pouco mais complexa. Não é o caso agora. O rapaz deu um bife ao cão. Quem deu um bife ao cão? O rapaz, né? Ele é o sujeito, ele pratica a ação. Então, observe que eu fui no verbo. Pelo verbo, eu identifico o sujeito, deu um bife ao cão, é o predicado, tá? O cão viu a dona à janela. Quem viu a dona à janela? O cão. Sujeito, viu a dona à janela, nosso predicado. Observem, sétimo ano, que aqui em todas as 3 orações que aparecem para vocês, todas elas eu tenho um verbo. Chocaram, deu e viu, tá? Todos esses 3 verbos aqui são verbos de ação, são verbos de atitude, são verbos que acontecem e que movimenta, né? Aquela frase movimenta aquela oração. Então, é importante sempre vocês identificarem o verbo primeiro, ok? Sujeito. Sujeito é sobre quem eu falo, ok? Função sintática desempenhada pelo constituinte com quem a forma verbal concorda. Então, o que acontece aqui? Eu não posso dizer assim, ó, a criança comeram pipoca. É a criança comeu pipoca. Certo, pessoal? Então, o meu verbo, ele sempre tem que concordar com o nosso sujeito. O verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Então, se eu digo que a criança é um substantivo que está no singular. Então, a criança comeu pipoca, tá? Sempre eu tenho que concordar o meu verbo com o meu sujeito, tá? Nós faz, nós come, eles vai. Aí já um erro de concordância entre sujeito E o meu e verbo ouvido predicado. sangra. O meu ouvido sangra ao ouvir isso. Mas, assim, o que eu tenho me assustado é que A se gente tornou vamos, uma coisa a gente tão vamos. comum que eu escuto pessoas influentes falando dessa maneira, entendeu? Ô, professora, Eu falo algumas vezes, mas sei lá, eu sou da roça. Eu corrijo. Quando eu tô perto, eu corrijo. porque ô, senão professora, Oi. Eu não tenho coragem de corrigir, não, professora. Eu fico com dó, Eu também sei não. lá. Se eu estiver Eu falando não meu corrijo, ano, da não. Tipo, roça. eu deixo eu passar. corrijo também Eu não. deixo passar. Cara de pau. Eu só corrijo se eu estiver trabalhando, se for aluno Se meu. tiver, a se eu gente tiver vamos, hein? intimidade, né? Se eu tiver intimidade, Isso. já é outros 500. Mas se eu não conheço e tô conversando, aí eu Não, não vou. óbvio, né? Óbvio. Porque é natural que você erre uma coisa ou outra, isso é normal. Eu Que às vezes passo você direta, a atropela professora me corrigia. na hora que você está conversando. Se você se Não, professora, mas, atropela. tipo assim, tem gente que eu acho que, assim, às vezes, ela chegar e corrigir a pessoa é automático. Não é nem porque ela quer, não tem. Ela, a pessoa falando errado, ela é automático já, ela fala, entendeu? Isso. Eu só não gosto assim. Você pode corrigir com delicadeza. Eu faço às vezes isso com o meu pai ou com a minha mãe, né? Porque eles não tiveram muito estudo, assim, não estudaram, né? Não fizeram faculdade, essas coisas. Então, às vezes eles cometem alguns erros, mas aí eu vou e corrijo na delicadeza. Falo, não, não é assim que falam. Não, não é esse termo que se usa. Mas tudo com muita delicadeza. Agora, eu odeio gente grossa que corrige as pessoas, principalmente na internet. E quando eu falo de errar, pessoal, eu não estou falando de, por exemplo, um adolescente que está numa idade escolar, que ele ainda tem tempo de se corrigir. Eu falo assim, de pessoas que estudaram mesmo, entendeu? Que acho que de tanto ouvir, acabam reproduzindo isso com muita naturalidade. Então, isso é muito sério, tá? Vocês que estão nesse ponto agora, é nesse momento que vocês começam a estudar um pouco mais sobre concordância verbal, que é concordar o sujeito com o verbo predicado, tá? Vocês vão perceber que nós vamos estudar muito essa parte aí, tá? E aí, só para poder findar isso daqui, nós irmos para o livro, tentar fazer alguma coisa, pessoal, nós temos aqui, ó, os últimos anos têm sido muito chuvosos. Observem aqui nessa frase que eu tenho o verbo ter.
O meu verbo ter, pessoal, ele está empregado com acento circunflexo, que significa que o verbo ter aqui ele está no plural. Ele está concordando com os últimos anos. Se eu tivesse Você escrito... tá em que página? Eu não estou em página nenhuma, eu estou aqui no slide. Tá? Se eu tivesse escrito o último ano está sendo muito chuvoso ou tem sido muito chuvoso, aí o meu verbo ter estaria sem o acento circunflexo, tá? Então, os últimos anos têm sido muito chuvosos. O que tem sido muito chuvoso? Os últimos anos, tá? Então, identifiquei o meu sujeito, todo o restante é predicado. Lembrando sempre que eu preciso concordar o meu sujeito e o meu predicado, tá? Essa parte é fundamental que vocês memorizem. Não é só identificar o sujeito e identificar o predicado. Eu preciso que haja uma harmonia aí entre um e outro, tá? E aí, só para findar, eu coloquei aqui, eu acho que dá para ver de forma bem explícita. Tonico mora no interior de São Paulo. Então, olha, aqui eu tenho o verbo morar. Então, eu vou no verbo. Quem que mora no interior de São Paulo? Tonico. Então, já identifiquei meu sujeito. Concluo, então, que todo o restante da oração é o meu predicado. Ok, pessoal? Agora sim, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês, lá na página 9 do livro didático. Quem já abriu, beleza, tá? E aí, eu tenho logo no início, tem bem explicadinho para vocês aí, né? A parte teórica, que vocês precisam saber a respeito, que foi explicada inicialmente, tá? O jornalista fez o relato da viagem. Quem fez o relato da viagem? O jornalista. Então, o jornalista é o meu sujeito, fez o relato da viagem, é o nosso predicado. Mesma coisa na opção de baixo. O jornalista e sua equipe fizeram o relato de viagem, da viagem. Observe, pessoal, que a partir do momento em que no meu sujeito eu me refiro a mais de uma pessoa, automaticamente o meu verbo, ele também será flexionado, tá? Em cima, eu faço referência somente a um jornalista, então o verbo está no singular. Embaixo, o jornalista e sua equipe, já não se trata apenas de uma pessoa, ok? Então, aí o meu verbo ele tem que flexionar para o plural. O jornalista e sua equipe fizeram o relato da viagem, tá? E aí, tem aluno que fala assim, ah, mas isso aí, professora, isso é fácil, tudo bem. Só que, o que acontece? Quando a gente vai ler a produção de texto do sujeito, o que tem lá? Verbo que não concorda com o sujeito, tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí. Virando a página 10, nós temos assim na questão 1. Reescreva as seguintes orações no quadro, observando os espaços correspondentes ao sujeito e ao predicado. Então, a gente vai ter que dividir, né? Nós temos as orações aí, dentro do nosso box lilazinho, tudo bonitinho. Nós vamos separar quem é sujeito e quem é predicado, certo? Nosso caminho para Timbuktu começou em Paris. Pessoal, vocês conseguem identificar quem é o nosso sujeito aí? Nosso caminho. Fala, Felipe, se arrisca? Deixa pra lá, você. Calma aí. Espera aí um pouco. Tá. Paris, tia? Nossa, professora. Difícil? Então, eu vou dar uma dica. Vamos no verbo. Ó, nosso caminho para Timbuktu começou em Paris. Pessoal, o que começou em Paris? Nosso caminho. Nossa, Nosso caminho. caminho para Timbuktu. Tudo isso daí é sujeito, tá? Ô, tia, Oi. eu já ia fazer, se fosse, vamos supor, uma questão de uma prova, eu ia errar, porque eu ia me perguntar para onde era o caminho. Tá, entendi. E como que eu faço para distinguir isso? Você tem Saber que qual é o certo e o errado. o que começou, o que aconteceu, tá?
Quem falou? Faça essa pergunta que você consegue, tá? Você vai praticar muito, você vai conseguir achar com facilidade. Não se preocupa, não. Então, nosso sujeito aí é: nosso caminho para Timbuktu começou em Paris, é o nosso predicado. Então, separem aí, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir separando para depois ir escrevendo, é melhor que a gente ganhe tempo, tá? Segunda oração. Minha primeira lembrança foi Guiné-Bissau. Cadê o verbo? Foi, eu acho, tia. Foi. E aí, pessoal? Vocês conseguem Minha primeira identificar? lembrança? Isso, minha primeira lembrança. Nesse exercício aqui, pessoal, todos os sujeitos, né? A oração está na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, predicado. Então, não tem sujeito nem no meio, nem no final, tá, galerinha? Quando isso começar a acontecer, eu vou avisar para vocês. Quando o nosso sujeito começar a ir para o meio ou para o final, né, que as orações estiverem na ordem inversa, eu vou avisá-los. Por quê? Porque a gente vai ter outra estratégia para identificar o sujeito predicado. Nesse caso aqui, vocês podem ficar tranquilos que está tudo na ordem direta, tá? Então, minha primeira lembrança, nosso sujeito predicado, foi Guiné-Bissau, ok? Ô, tia, você pediu para fazer essa atividade. Eu pedi, não pedi? Pedi. Sim, Até onde, tia? eu fiz. Então Eu tá. também fiz. Então, vamos para a terceira oração. O voo tinha duração prevista de 5 horas e 20 minutos. O voo. Tinha. Ou sujeito, isso aí. Tinha duração prevista de 5 horas e 20 minutos, é o nosso predicado, tá? Então, o nosso sujeito aí é pequenininho, o voo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver. Casas em Bamako eram distribuídas aleatoriamente pela estrada. As casas em Bamako. É sujeito. Isso, E o verbo é distribuídas. isso. Aí eram, no caso, distribuídas, é uma locução, né, verbal. Nosso predicado, então, é: eram distribuídas aleatoriamente pela estrada. Tudo isso daí é o nosso predicado, tá? Eram, em diante, é tudo predicado. Separem aí direitinho. Posso seguir? Aham. Agora sim que o bicho fica cabeludo. Presta atenção. A ordem desse predicado é a mais comum na língua portuguesa. Entretanto, a oração pode ser construída com esses termos na ordem inversa. Isso pode acontecer. Isso é predicado e sujeito. Observação. Não se usa vírgula separando o sujeito do predicado em qualquer ordem em que esses termos apareçam. Pessoal, olha só, o que eu vejo? As pessoas amam, principalmente quem não sabe empregar vírgula, ama colocar vírgula onde não existe. Por quê? Porque não sabe empregar. E aí coloca a vírgula escrevendo pausadamente, como se a pessoa que estivesse escrevendo estivesse engasgada, tá? Então, sujeito e predicado são dois termos da oração que você não emprega vírgula entre eles, tá? Eu não posso colocar vírgula entre o meu sujeito e o meu verbo. Não pode, tá? Dentro do meu predicado também não coloco vírgula. Não existe. Vocês vão perceber isso, que não tem vírgula. Nem na ordem direta e nem na ordem inversa, tá, pessoal? Você não pode separar, se você perde, você separa uma oração, você quebra um período se você coloca vírgula, tá? Aí na questão 2, nós temos assim: reescreva essas frases na ordem inversa dos termos. Nós vamos inverter, tá? Elas estão na ordem direta, nós vamos invertê-las. Olha bem. Sonolentos,
habitavam aquela região. A única coisa que nós vamos... Vai, pode falar, Gustavo. Habitavam aquela região, vigias violentos. Isso, pronto. Então, escrevam aí, lá no predicado. Habitavam aquela região, sujeito, vigias sonolentos. Sono, tia. Não sei como, mas eu ainda tô com preguiça. Tá com preguiça? É, Não, já acabou, já. A preguiça da segunda-feira já foi, já acabou. Tá dando meio-dia, quase. Aquele molengozinho de manhã. Tem esse mesmo. A minha preguiça acabou às 7 da manhã. Tem que acabar. Pode Tia, 17 da manhã eu Aí, tava dormindo aí. minha preguiça nunca mais sai não, velho. Minha preguiça é um bagulho Só pra impressionante. ver o vídeo aula do tio. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Aquela área parecia um condomínio da zona sul do Rio de Janeiro. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a oração. Parecia um condomínio da zona sul do Rio de Janeiro, aquela área, tá, pessoal? Vamos inverter aí nossa oração. O predicado vem primeiro e depois vem o sujeito. Ué, tia, eu saí e voltei do nada. Quer que eu repita? Não, tia, é porque você parou de falar e eu saí e entrei na aula do nada. O meu também Professora, aconteceu isso. eu tive que sair rapidinho, não sei se foi só o meu, porque Todo mundo, travou eu acho. aí. Eu também. Todo mundo. Ah, tá. Todo mundo que ouviu uma sambação aqui agora, então acho que foi todo mundo. O meu não foi não, tia. O meu apertei Alt F4 pra ver se saía, não saiu não. Ih, rapaz. Olha só. Aquele pequeno trecho asfaltado havia se tornado história. Então, o meu predicado é havia se tornado história. Eu coloco primeiro e depois aquele pequeno trecho asfaltado, que é o meu sujeito, eu coloco depois, tá? Quando nós terminarmos, eu leio tudo para vocês para ver como que ficou. Por último, o rio Níger é mais impressionante ainda na escuridão. Então, predicado, que vem primeiro. Era mais impressionante ainda na escuridão o rio Níger. Isso, tá? E aí vai ficar assim, ó. Habitavam aquela região vigias sonolentos. Parecia um condomínio da zona sul do Rio de Janeiro, aquela área. Havia se tornado história aquele pequeno trecho asfaltado. Por último, era mais impressionante ainda na escuridão o Rio Níger, ok? E aí, para nós concluirmos aqui, vamos lá para outra página 11. Vou concluir aqui a questão 3, amanhã eu termino o restante. Dá para terminar amanhã? Ah, meu Deus, tem que terminar. Tem que dar tempo. Misericórdia. Vamos lá. Professora, mas é a sua última aula, não tem problema não? Será se passar? Tipo assim, o Léo ele vai fechar a sala, né, de qualquer forma. Se quando a gente passar os minutos. Então, eu acho que não. Acho que não vai passar não, porque hoje eu fiquei com o Cessuana, ultrapassou 10 minutos. Ah, o César ali. Ninguém falou nada. E eu nem percebi, tá? Quando eu vi já passar 10 minutos, que hoje eu trabalhei, foi bingo com os meninos no sexto ano. Passa rápido, nem vê passando. Então, passou rapidinho. E aí, pessoal, lá na questão 3, nós temos assim, ó. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas em relação à oração a seguir. Então, olha bem, pessoal. Foi tudo muito corrido. Foi tudo muito corrido. E aí, olha, o que foi muito corrido? Tudo. Então, tudo é o meu sujeito. Tá? Foi muito corrido é o meu predicado.
certo? Então, está perguntando assim, o sujeito da oração é o pronome indefinido tudo? Sim. Com certeza. Isso aí, tá? Então, coloquem aí, verdadeiro. Próximo. O sujeito é o pronome pessoal ele, que não aparece na oração. Nada a ver. Nada falso. Tá? A construção, tudo foi muito corrido, apresenta os termos na sequência, sujeito e predicado. Não, é errado. A construção, tudo foi muito corrido, que tá aqui, pessoal, ó. Verdadeiro, tia. Tudo foi muito corrido, apresenta os termos na sequência sujeito e predicado. Verdade. Eu acho que tá certo. Verdadeiro. Verdadeiro, porque nós não estamos falando da disposição da frase que está aqui dentro do retângulozinho lilás. Nós estamos falando dessa que está aqui no nosso pressuposto, aqui, entre aspas. Tá? Corrido. Aqui sim está sujeito e predicado. Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Oh! Leia de novo, vocês não estão lendo. Por isso que vocês vão Essa confundir. frase, né? Frase que está aqui dentro do pressuposto. Tá bom? Sim, verdadeiro, acertei. Entenderam agora, né? Agora eu entendi. Mas o meu Tá. estava certo, tia. Isso aqui é para confundir mesmo, é para poder o menino errar. O sujeito da oração é tudo. E o predicado foi muito corrido. Sim, verdadeiro. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então, podem marcar aí. Ficou G, F, V e V, tá? Vou finalizar, pessoal, lendo esse box aqui para vocês, tá? O verbo concorda com o sujeito. Observe os exemplos. Então, pessoal, já falei isso com vocês, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Eu preciso que vocês saibam disso, por quê? Porque isso aqui é conteúdo de prova, tá? Olha, o jornalista fez o relato da viagem. Então, o sujeito está na terceira pessoa do singular. Obviamente que o verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. Qualquer outra coisa que destoie aí vai deixar a sua oração equivocada, errada, tá? Não estará concordando. O jornalista e sua equipe fizeram um relato da viagem. Então, o nosso sujeito está na terceira pessoa do plural, automaticamente o nosso verbo estará na terceira pessoa do plural. Por que eu estou focando nisso? Porque quando nós entrarmos em classificação do sujeito, porque nós temos sujeito simples, composto, sujeito desinicial, sujeito inexistente e oração sem sujeito. Nós temos esses 5. Vocês vão precisar trabalhar o verbo e concordar o verbo em todas essas orações, em todos esses sujeitos, tá? Então, é por isso que eu estou batendo na mesma tecla. O sujeito precisa concordar com o verbo, tá? E aí eu vou pedir para que vocês realizem as demais atividades para amanhã nós chegarmos para corrigir essa parte e eliminando as dúvidas que forem surgir, tá bom? Beleza, povo de Deus? Uns 5 minutos, você está quase tendo um treco ali, tá? Glória, aleluia. Tá? Beijo para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Boa Meu noite rim tá para quase todos. saindo aqui, professor. tia. Meu rim tá quase saindo aqui. Falou. Ai, meu